E aí, crocheteira de plantão, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Vai ter sombra? Vai, porque eu não tenho uma luz aqui de frente, não. Deixa eu ver se a luz de frente aqui vai ajudar, pera. Deixa eu ver, né? Testes são feitos, né? Vamos ver se vai melhorar. Acho que melhorou, né? Ficou branco demais. Mas pelo menos tirou um pouco a sombra, não direta ali. Ajudou. Eu tô aqui, terminando aqui, ó. Aquele joguinho de vaso que eu falei pra vocês, sim, que era pra eu ter entregado, eu não entreguei pra moça. Mas é uma moça com extrema flexibilidade e ela falou, não tem problema. Então, tô aqui terminando, já pus a bolinha aqui na ponta, ó, tá? Da minha redinha, em que eu usei aqueles vizinhos que eu falei com vocês que eu comprei, que eu amei pra caramba, tá? Que eu fiz aqui. Esse ciclo aqui eu fiz conforme... eu não copiei de ninguém. Eu fiz testes com o que eu vi aí. E eu tinha feito de um jeito, desmanchou, não deu certo. E agora, pra mim, tá dando certo. Eu tô terminando aqui, vou acabar de dar a volta e fazer a última partezinha. E olha o que vai ter sobrado. Praticamente nada do meu cone de 600, né? Depois eu venho falar sobre isso aqui pra vocês. Mas eu quero trazer pra vocês a situação de... Na vida é melhor trabalhar com a condição ou com a decisão, tá? Porque eu quero trazer pra vocês uma experiência com que eu passei. E eu vou fazendo aqui enquanto isso. Que é o seguinte, teve uma época quando eu falei com vocês que eu comprei aquela quantidade grande de cones. Eu achei que, devido à condição de eu ter comprado aqueles cones, eu pensei, pronto. Agora que eu já comprei aquele monte de cones, pronto. Eu vou virar crocheteira, vou produzir e vai ser vendido. Não é bem assim, tá? Então, o que acontece? O fato de eu ter tido condições para comprar muito material de uma vez, não me fez numa crocheteira que vendesse muito, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser colocado um pouco em mente para vocês é que... então, simplesmente eu vou lá e consigo comprar muitos cones, tá resolvido, eu consigo ter uma grande material diferente. Pois é, não é bem assim. É um pouquinho diferenciado. Mas também nós temos que entender que, nossa, se eu tivesse 5 cones diferentes, uma condição melhor, eu teria mais peças para oferecer e automaticamente eu venderia melhor? Pois é. Essas reflexões que eu quero dizer para vocês. Porque no vídeo que eu falei para vocês, o comércio pelo começo, eu coloquei lá para vocês que, a partir do momento em que a gente define o que a gente quer, fica mais fácil a gente não só comprar o material, como lidar com aquela situação, tá? E quem às vezes se sente assim, nossa, eu não consigo comprar um material, por isso que eu não consigo trabalhar, entenda. Não é o fato da condição de ter pouco material que não vai te fazer uma pessoa artesã, crocheteira ou qualquer outra coisa que você escolha fazer. Gente, isso aqui vai me dar um pouquinho de trabalho, eu vou ter que ficar olhando pra vocês um pouquinho pra cá, porque eu tô fazendo uma carreira de ponto baixíssimo em volta toda aqui assim, pra que ele fique bem grossinho. Sei lá, me deu essa ideia aqui. Nunca vi ninguém fazendo isso aí não. Pode ter gente que faça, claro, mas quando a gente, como eu mesmo falei, não existe mais peça de ninguém, e todo mundo é autoral na sua peça, né? Porque cada um faz de uma forma. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui, voltar na história da decisão com a condição. Se você quer fazer, a partir do momento quando o vídeo que eu coloquei começa pelo começo, você já escolheu o que é, fica mais fácil pra você fazer e você se definir. E muitas pessoas também têm aquela dúvida, na condição que eu tenho, ou com menos materiais, então eu vou preferir fazer encomendas? Sim, é uma opção, tá? Porque que acontece? Eu não preciso de ter material, né, parado ali, esperando quando eu vou pensar numa encomenda. Mas uma coisa que tem que ser entendido nas encomendas é... Gente, encomenda nunca pode ser o mesmo preço de uma peça em que você está fazendo. Porque encomenda, ela se torna uma coisa que chama-se exclusividade. Toda coisa que se é exclusiva, ela tem valores diferenciados. Entendam isso, tá? Mas não é porque alguém te pediu algo exclusivo que eu vou cobrar 5 vezes mais caro. Tudo é a forma como vocês vão trabalhar, tá? Em cima disso, uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte... Cuidado com o fato de não nichar, né? É um nome muito bonitinho, mas eu vou falar ele sempre como eu falo, igual nas outras aulas que eu dou de outras coisas que eu falo e que eu explico. A gente tem que escolher com o que trabalhar dentro daquilo dali.
eu vou dar um exemplo simples para vocês, vocês vão entender. Quando eu escolho a arte, crochê, eu estou escolhendo uma seção, um setor. Tipo, quando eu escolho, por exemplo, trabalhar com situações de alimentação. Eu estou escolhendo um setor. Eu não trabalhei com automóveis, eu trabalhei com a questão de alimentação. Eu trabalhei com a situação de artesanato. Em cima do artesanato, eu escolhi uma técnica, que é a técnica que trabalha-se com crochê, entendeu? Então é engraçado que às vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, mas você faz isso aqui, tudo é crochê, tá? E olha que ainda tem outro crochê diferente, que é o crochê tunisiano. Meu filho tá comendo ali, esse barulhinho de fundo. Então o que acontece? Vocês têm que escolher algumas coisas, tem. Por que que eu falo isso? Porque senão a gente vira uma lojinha de R$1,99, tá? Aí, mas se eu quiser virar uma lojinha de R$99, não posso? Pode. Essa é a parte mais incrível. Nós podemos escolher o que nós queremos ser. Então, mas a gente tem que entender que eu só consigo escolher o que eu vou ser quando eu sei o que posso ser, né? Parece meio assim, papo de maluco, mas vocês vão entender. Pega o McDonald's, por exemplo. Quando ele escolheu o ramo alimentação, beleza, dentro do ramo alimentação, ele escolheu trabalhar com uma coisa chamada assim, fast food, que é a alimentação mais rápida. Ele não escolheu alguns restaurantes que você vai lá e sente, pede um prato, espera 40 minutos, leva na mesa para te servir, com prato, com garfo, por exemplo, blá, 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 blá. Então, a primeira coisa é, vocês têm que escolher. Então, beleza, escolheu a técnica do crochê. Escolheu a técnica do crochê. Se vocês quiserem não nichar, ou seja, não escolher alguns tipos de produtos com que vocês vão trabalhar, sempre vai ser dificultoso vocês também colocarem preço. E outra coisa, não adianta virar para mim e falar assim, ah, tá, se eu sou fazendo crochê, eu sou obrigada a saber todas as formas e todos os materiais e fazer tudo? Não, gente, nunca. McDonald's só faz fast food. McDonald's não faz jantares. McDonald's não faz café da manhã. McDonald's não faz aquelas padarias legais, umas grandonas que tem, que você chega e tem uns cafés da manhã que você paga um valor fixo e come o tanto que você quiser no café da manhã. Tem lá várias coisas para você se servir. Não, não faz esse tipo de serviço. Por quê? Porque eles são fast food. E fast food de sanduíches, tá? Então o que acontece? Mesmo vai lá e inventa lá um McLanche feliz com uma maçãzinha, blá blá blá, um negocinho. E aquelas sobremesas rápidas também, tá? Você não vai comer um banana, por enquanto ainda, né? No McDonald's nós não comemos uma banana split. Quem conhece, isso é um vocabulário antigo que nada mais é do que 3 bolas de sorvete com a banana do lado, caramelo de não sei o que, blá 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 blá, é oferecido. Não é feito isso. Não é servido isso naquela vasilhinha, naquela, né, compridinha assim, legalzinha de tomar sorvete. Então o que eu tô querendo dizer pra vocês? Se vocês não se especializarem, vocês não conseguem fazer um padrão de preços, um padrão de compra de material. Por quê? Gente, que linhazinha danada para fazer esse ponto atrás aqui. Mas eu vou conseguir. Inventei, agora eu vou conseguir. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Vocês têm que nichar. E a condição e a decisão fica mais fácil quando vocês nicham, tá? Nichar não significa que eu tenho que fazer só tapete. Mas se eu quiser fazer só tapete, eu posso? Pode. O mais incrível é que nós podemos o que nós quisermos, uma vez que estamos trabalhando com o nosso próprio trabalho, em que nós escolhemos. Nós somos o nosso próprio patrão. Ah, então se eu sou meu próprio patrão, eu tô a fim de fazer roupas com, sei lá, com um tom que na minha região não vende. Não é bem assim, né? Mas você tem que pensar que, às vezes, você até faz uma coisa que não tem nada a ver com a sua região, mas você tem onde vender essas coisas, mesmo assim na internet, tá? Então, assim, eu falo que a primeira coisa para vocês escolherem o que nichar é trabalhar com o tipo de peças que vocês gostam. Isso é muito importante. Porque se vocês não fizerem isso, o que que vai acontecer? Vocês não vão trabalhar felizes. Gente, tem um pessoal que vira e fala assim, ah, mas eu gosto de tudo do crochê. Que bom. Eu não. Eu não gosto de tudo de crochê. Por quê? Porque até a própria linha com várias espessuras, eu tenho mais facilidade com certas coisas do que com outras. Tem, por exemplo, o tal do Mercê Crochê. Eu tava vendo a linha ali, pra mostrar pra vocês, a fininha. O tal do Mercê Crochê, por exemplo, é mais fino que do que um fio Cleia.
que já é fino. Então, virar pra mim e falar que é a mesma forma de trabalho, porque estão me pagando, eu vou fazer? Não. Vou mostrar um negócio pra vocês. Tá aqui em cima da cama. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Minha almofada ficou mais baixa agora, né? Caiu. A gente panha. Porque eu não faço edição de vídeo. Não, não gosto disso. Olha aqui. Isso eu tentando fazer uma peça com a pinóia. A linha Cleia. Dessa espessura. Olha isso aqui. Agora, olha esse barbante. Olha isso. Dá pra ver, né? Dá. Deixa eu pegar a marrom que tá aqui do lado. Vai ficar mais fácil pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Olha aqui. Ah, mas eu trabalho com esse material, não tenho problema. Beleza. Mas o tempo que você vai levar pra fazer uma peça desse tamanho não é nunca o mesmo tempo que esse. Olha, estou inventando, né? Claro que eu vou desmanchar porque eu não vou fazer o que eu ia fazer mais aqui. Então, o que acontece que eu quero falar pra vocês? A gente consegue fazer um modelo de negócio legal quando a gente entende primeiro qual que é o tipo de espessura de fio que eu quero trabalhar. Uma vez que eu escolho as espessuras dos fios, eu começo a sair da lojinha de R$1,99. Eu começo a me tornar um McDonald's, a trabalhar com certas coisas específicas. Porque se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão ter um preço justo para cobrar. Porque vocês vão ter cada vez mais dificuldade para escolher, montar preço, montar as coisas. Por isso que eu tô falando para vocês que eu tô fazendo meu modelo de negócio, eu tô trazendo passos aqui para vocês. Porque no meu modelo de negócios eu gosto de fio de malha, aqueles fios mais grossos, em que eu faço algumas bolsas. E em que eu quero trabalhar com algumas coisas de decoração. Beleza. Já me pediram uma colega minha, até do outro trabalho que eu tenho, uma vez ela falou assim: ah, Dani, você faz crochê, né? Eu faço. Então, aí ela me mandou um top e uma saia de crochê. Você faz isso aqui? Eu? Não, esse eu não faço. Por quê? Porque as roupas que eu faço de crochê, eu faço para mim. E para eu abrir mão e fazer outras coisas, eu vou ter que ter uma possibilidade de conseguir fazer isso bem se a pessoa morar muito próximo de mim e ela aceitar uma flexibilidade muito grande de tempo, de outras coisas. Por quê? Nessa espessura, não faço para ninguém. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou ter que reexperimentar, olhar. Porque os fios mais finos, eles têm caimento diferente do outro. Então, não é uma coisa em que eu faço em que eu consigo padronização. Tem certas pessoas que é mais magras, assim, igual eu em cima. Tem certas pessoas que têm o braço mais gordo. Certas pessoas que têm mais busto. Então, vai ser igualzinho, facinho de fazer tudo igual pra todo mundo? Não vai. Então, o que acontece? É um tipo de trabalho que ele se torna muito mais personalizado. Então, eu falo pra vocês, se vocês trabalharem com roupas, em roupas sob medida para as pessoas, principalmente acaba tendo que ser dessa forma, o que vai ter que acontecer? Vocês vão ter peças mais exclusivas e com valores mais altos. Sim, por que valores mais altos? Porque são encomendas específicas, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, indo e voltando, né, na reflexão das histórias, nichar é uma coisa boa? Sim. Nichar, mas eu posso nichar um nichar mais aberto. Tá difícil de passar esse ponto aqui, né? Vocês estão vendo que eu tô penando. O que eu chamo... Ah, já passou agora. O que eu chamo de um nichar mais aberto? Escolher algumas coisas para fazer. Tem algumas meninas que eu acompanho aqui que elas gostam de fazer principalmente tapetes, pares, por exemplo, né? Um joguinho de dois. Joguinho de dois, né? Deu certo, vocês entenderam. Elas gostam muito de fazer, por exemplo, aquela história de 2 tapetes e uma passadeira, que ela pode colocar em vários lugares. Tem gente que coloca no quarto, nos 2 lados da cama, na frente, não é específico como se fosse de cozinha. Tem gente que usa esse outro mais comprido como forro de mesa, como trilho, né, de mesa, forro não, né, como trilho de mesa, caminho de mesa, os outros 2 usam no banheiro ou algum outro lugar assim. Então é bem variável, né, eu falo que é o seguinte, é um kit no final das contas. Muitas pessoas também trabalham com kits igual esse, né, que eu tô criando o meu de banheiro, por exemplo, mas aqueles enormes, lindos e maravilhosos, e ali dentro tem outras variações. Outras pessoas já gostam de trabalhar com isso e partir para as outras coisas, como faz um peso de porta, faz uma outra coisa. Então, assim, a gente tem uma gama enorme do que a gente quer fazer. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte:
Um exemplo, só para que vocês entendam no plano de negócios de vocês. Um tapete em que ele é feito, o mesmo modelo, liso, e esse mesmo tapete é feito com várias cores, ele não pode ter o mesmo preço de venda. Sabe por quê? Porque se ele é feito, vamos supor, com 4 cores diferentes, e eu faço aquele mesmo modelo liso, ele não pode ser o mesmo preço. Por quê? Porque eu tenho mais arremates, eu vou ter mais tempo gasto naquele tapete, tá? Eu vou trazer aula de precificação de algumas coisas que eu acho interessante para vocês conseguirem entender as variáveis que vocês têm que pesar para que vocês possam formar o preço de vocês. O preço de ninguém é igual ao de ninguém e principalmente por causa dessas variáveis que depois eu vou trazer para vocês. Então vocês têm que entender qual condição e qual decisão que vocês vão fazer. Eu não posso fazer meu crochê apenas em condição, nossa, eu não tenho material e agora eu não trabalho. Não tem como trabalhar. Às vezes a gente tem algumas coisas em casa que a gente pode vender na internet, coisas usadas pra gente levantar um dinheiro pra fazer. Eu já fiz isso. Até hoje eu vendo coisas minhas usadas na internet. Eu tenho uma página no Enjoei. Então, assim, eu tinha uma cafeteira aqui em casa, que tava parada aqui. Eu vendi ela por... Ela tava anunciada por 140. Eu sei que o aplicativo ficou com a parte, eu recebi R$103. Então, com R$103, se eu penso numa média aqui, né, um conezinho desse, né, de 600 gramas aqui, eu acho desde R$25, eu acho de R$20, dependendo do lugar. Eu vou lá e compro. Compro 3, compro 4. Eu já tenho material suficiente para eu conseguir produzir peças. Poxa, pra caramba, tá? Agora vocês têm que pensar o que vocês vão fazer no plano de negócios de vocês. Vão fazer como muitas colegas que vão lá e compram um pano de prato e faz? Aí eu já tenho um preço empregado no pano de prato. Eu já tenho depois a questão de qual escolha de que tipo de pano de prato que eu vou trabalhar, que eu vou empregar para colocar para essa pessoa. Eu já vi uma moça na internet falando assim que a gente tem que trabalhar com muitas coisas diferentes para eu poder fornecer tudo que a minha cliente quiser para ela. Sério, o McDonald's fornece todo tipo de alimento para quem vai fazer um lanche à noite? E lá tem pizza, lá tem self-service, tem churrascaria, lá tem tudo essas coisas, tem comida japonesa, lá tem tudo. Por que eu tô levantando isso pra vocês? Porque eu sou um pouco dessa teoria. Quando a gente faz tudo, a gente acaba não fazendo nada. Não é que a gente tem que fazer uma única coisa específica. Ah, eu só faço só mini cestinho e acabou. Sim, mas até com só o mini cestinho, você também tem como fazer as coisas. Até quem é muito especializado consegue também ter o espaço. Agora, se você quer fazer coisa demais, sempre o seu espaço vai ser mais delicado. É isso que é importante que eu tô querendo levar isso para vocês pensarem. Não só a questão de quantidade de material, do que vocês vão fazer. Quando vocês escolhem algumas coisas, fica mais fácil. Ou até que seja, às vezes seja escolhido a técnica ou o tema. Eu tenho uma pessoa, amiga minha, que ela já até foi minha cliente, né, de outros trabalhos, que ela simplesmente ela faz amigurumi. Ela só faz uma técnica de crochê e ela trabalha com duas coisas principalmente, bichinhos, e ela trabalha com o ramo de fazer sapatinhos. Milhões de sapatinhos diferentes. Esses são os dois focos dela, tá? Agora, é importante demais, gente, vocês escolherem e permanecerem em algo. Os nossos trabalhos, a gente vai começar agora e semana que vem vamos estar com uma agenda lotada por não sei quantos meses? Não, nada começa assim. Nada começa assim. Então, entendam que a condição nós conseguimos fazê-la inicialmente e a decisão do que a gente escolher tem que se permanecer. Então, a gente escolhe alguma coisa, joia. Aí, se eu fizer alguma coisa e não der certo, eu não vou mudar? Vai, você vai mudar. Mas você tem que entender o seguinte, quanto tempo você persistiu em algo para mudar? Será que foi realmente o tempo necessário mesmo ou não? Como que eu vou saber um tempo necessário? Em cima do mínimo de ações que você fez. Por exemplo, eu resolvi fazer panos de prato. Decidi fazer panos de prato. Eu comprei 10 panos de prato. Eu comprei lá 3 linhas, né? Tá, 3 linhas. Não dá. Não comprei dessa Decleia, porque essa... Decleia? Não comprei dessa assim, que é muito fina. Comprei tipo uma Anne, não sei o que lá mais eu tô fazendo. Ou eu comprei um barbante número 4, que é bem fininho, tô colocando ele. Que também dá pra usar, que eu já usei ele pra muita coisa, por exemplo. Joia, perfeito. Comprei 10. Tá. Aí você foi lá e fez os 10 panos de prato, tá? E qual foi suas ações para vendê-los? Para você virar e falar que já teve êxito ou não, tipo assim, acho que não deu certo eu mudar de ramo. Aí eu ofereci para 3 pessoas.
Eu vendi para todas elas, eu vendi tudo. Então tá indo num caminho legal. Vocês têm que saber pesar essas coisas. Aí eu fiz 10, eu ofereci apenas para uma pessoa, essa uma pessoa não comprou. Eu fiz 10, ofereci para 10 pessoas, ninguém comprou. Tá. Eu fiz 10 panos, eu ofereci para 100 pessoas, ninguém comprou. Poxa, se eu fiz 10 panos, ofereci para 100 pessoas e ninguém comprou, então alguma coisa não tá legal. Que é um número muito grande de pessoas e ninguém tem comprado. Será que meu preço tá muito caro? Será que a minha peça não tá uma peça apresentável? Será que eu tô levando a minha peça de uma forma adequada? Não tenho uma sacola aqui pra mostrar pra vocês. Para poder apresentar esse produto para essas pessoas? Ou tô levando a sacola de supermercado? Porque essas coisas todas envolvem a venda. Não é só procurar as pessoas. Se você leva a peça numa sacola de qualquer jeito, numa sacola amassada, como é que as pessoas têm a possibilidade de ver? Você leva a peça, mas depois você descobre que tem 5 lugares para arrematar. Nossa, falta aqui ainda para arrematar. Desculpa. Então, às vezes, tem fatores aí influenciadores da história. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, porque venda é um conjunto de coisas que a gente faz para que ela aconteça. E dentro delas, as decisões e as condições vão fazer ser muito importantes. E vocês têm que pensar num mínimo de persistência em cima do que vocês estão buscando oferecer como produto de vocês. Até para vocês não terem aquela frustração de falar assim, nossa, eu fiz esses 10 panos de prato e ninguém quis comprá-los. Olhem todas as variáveis. Olhem a apresentação do seu produto. Olhem como vocês estão abordando as pessoas. Uma coisa que é importante é a embalagem. Gente, ninguém tá falando embalagens chiques. Se vocês pegarem, eu vou dar um exemplo simples, quer ver? Esses cachepozinhos que eu fiz, se vocês pegarem um saquinho, tá aqui, ó, transparente, liso, que eu comprei e que eu tenho aqui em casa, e tô colocando, é um saquinho novo, não é um saquinho já aquele revirado, o que for. Vocês conseguem comprar até aquela bobina igual eu também tenho pra cozinha, tipo como se fosse de supermercado, fininho, bonitinho, que não são esses individuais. Você já faz uma apresentação melhor de um produto. Se você vai vender, por exemplo, vamos dar um exemplo como se fosse os cachepôs. Aí você chega pra vender pra pessoa, você chega com todos assim, ó. Aqui. E se eu chegar pra pessoa, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem 2 aqui que vai dar pra mim fazer. E eu vou vender pra pessoa. E eu chego com eles assim. Aqui, ó, esse aqui é o da cozinha, por isso que ele é opaquinho. Eu chego assim, vamos te mostrar. Eu abro pra pessoa e apresento o produto pra ela. Ela vai ver com outros olhos do que se eu chegar assim, aqui. Você tá entendendo? Ou do que tá chegando numa sacola horrorosa. Sacola, gente, é centavos. Algumas coisas mínimas a gente vai aprendendo a colocar, sabe por quê? Porque nós gostamos de comprar as peças todas lindinhas dentro de uma loja. Por que a pessoa a gente vai querer vender de qualquer jeito? O que difere o meu trabalho do trabalho de outra colega não é o fato só do fazer o trabalho. A gente vai aperfeiçoando e a gente vai fazendo melhor cada vez que a gente faz mais. Mas o que difere chama-se o nosso atendimento, o nosso individual, o nosso pessoal. As pessoas, elas não estão comprando apenas um cachepô ou um cesto, não importa o nome que é dado em cada lugar. Elas estão comprando a nossa presença em fazer aquele produto, a nossa forma como nos atendemos elas, a nossa forma de pós-venda, a nossa forma de explicar como ela vai cuidar daquele produto. Tudo isso é comprado quando a pessoa está comprando o produto da gente. E a gente tem que aprender a vender isso. Por quê? Porque senão nós todos seríamos iguaizinhos como se fosse uma lojinha de R$1,99. Por exemplo, se eu vou num lugar, vou dar um exemplo simples aqui, ó. Eu vendo adoçante, um envelope, tá aqui, ó. Vendo adoçante no envelope. Tá lá o pacotinho bonitinho. Que diferença faz eu comprar no supermercado, na farmácia ou no outro lugar? Tudo com o mesmo preço. O que vai diferenciar é o nosso atendimento. Assim mesmo também são as outras coisas. Gente, eu já comprei coisas em lojas mais caras do que em outras, simplesmente pela forma como a pessoa me atendeu.
Isso é a coisa que mais conta pra gente para poder fazer. É claro que a nossa técnica, quanto mais a gente vai fazendo, a gente vai aperfeiçoando ela, sim. Então, todos esses conjuntinhos são coisas importantes para a gente entender entre decisões e condições para que a gente possa escolher para que lado que eu vou trabalhar ou não, para se eu vou trabalhar com uma pronta entrega ou não, ou se eu vou escolher muitas vezes trabalhar com uma lojinha de R$1,99 em que eu vou ter de tudo, ou se eu vou trabalhar simplesmente com algumas coisas mais específicas, um leque ali. Ou se não, eu não quero leque, eu só quero um único produto, eu só quero trabalhar com cestinho pequeno. Não importa qual o modelo, só o pequenininho. Entendeu? Então, o que acontece? Todas essas possibilidades são possíveis. Agora, por que eu falo que a gente tem que fazer essas escolhas melhores? Porque assim fica mais fácil de nós sermos achados e as pessoas chegarem até a gente para fazer as encomendas ou para procurar os produtos que nós tivermos de pronta entrega. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer 100 peças num dia, gente. Nós não conseguimos fazer 30 peças num dia. É claro, tô falando coisas maiores. Se eu vou fazer esse aqui pequeno, eu posso fazer 30 peças num dia? Posso até fazer, mas depois se eu vou ter um lero ou não com a minha mão por lesão repetitiva, por estar fazendo uma quantidade muito alta, isso tudo tem que ser pensado. Então, assim, nosso plano de negócio eu tenho que escolher o que eu vou querer fazer junto com a questão de ganho financeiros nas coisas que eu vou fazer. Porque se eu for fazer isso aqui, eu vou ficar o dia inteiro fazendo e dependendo do tipo da peça que eu for fazer, eu vou terminar e ela simplesmente, depois de um dia inteiro, vamos supor, terminei uma peça. E às vezes ela me deu um lucro ali de R$40. E naquele mesmo dia, se eu fizer 10 desse, por exemplo, eu vou ter um lucro de R$200, por exemplo. E aí? Então, essas coisas têm que ser vistas. Então, nós temos que escolher algumas coisas. Aquela história de crocheteira, né, não ganhar bem, é um conjunto de escolhas do que está sendo feita e as formas de venda que nós estamos fazendo. Então, nós temos que tomar cuidado nessas questões de condições e decisões para a gente fazer isso dar certo, tá? Porque, por exemplo, se eu quero ganhar muito bem, eu só quero fazer o que eu gosto. Por exemplo, ganha muito bem amigurumi. Tá, quanto ganha amigurumi? Amigurumi ganha 10 vezes mais do que outras coisas. Para mim vai ficar delicado trabalhar com ele, mesmo se for 10 vezes mais do que outras peças. Por quê? Porque é um trabalho que, pra mim, eu tenho muita dificuldade de contar ponto baixo. Eu tenho essa dificuldade. Tem um negócio chamado de dislexia, um negócio assim, é falta de atenção. Por que eu parei e comecei a não terminar com vocês? Porque tá na hora que eu vou ter que contar as correntinhas que eu pus aqui. Eu vou errar. Então eu vou finalizar aqui com vocês e vou terminar minha peça. Inclusive minha bolinha tá aqui. Cadê minha bolinha? Tá aqui minha bolinha. Pra colocar na pontinha, igual eu coloquei nesse de cá. Então, o que acontece? Eu quero falar pra vocês. Escolham o que vocês querem. Decidam. E entendam que quando vocês decidirem por uma situação, não decidam pensando só na condição. Eu não tenho condição de fazer tal coisa. Pensa que a condição, ela vem e é adquirida e vocês conseguem contornar isso. Mas entendam que não é que eu tenho a condição, eu fui lá e comprei, quero fazer amigurumi. Eu tenho condição, comprei 20 linhas diferentes. Isso não significa que você vai virar uma pessoa, uma artesã, que vai conseguir vender bem amigurumi porque você usou a condição de conseguir comprar as peças para poder vender. Porque às vezes vocês vão colocar amigurumi para vender, mas em volta de vocês, ou a forma que vocês vão ofertar para as pessoas, você vai ofertar, as pessoas não têm interesse no amigurumi. Ou você não quer trabalhar na internet, e aí, ou seja, você fica mais fechado. Então, é multifatorial que vocês têm que observar. A decisão das coisas é importante. A condição para onde vocês vão fazer é importante. Nós conseguimos ter condição de um mínimo de um material para onde a gente quer e escolher. Mas entendam nesses múltiplos fatores. Coloca no papel algumas coisas dessas. Vai colocando por trilha. Primeiro, eu quero lojinha de R$1,99, eu quero ser mais especializada. Joia? Tá bom. Então tá. Se eu quero ser mais especializada, qual que é o tipo de especializada que eu quero ser? Eu quero trabalhar com pronta entrega, eu quero trabalhar só com as coisas de encomenda. Não tem problema. E entendam que a pronta entrega tem um preço diferencial da encomenda. Vem colocando essas diretrizes, essas coisas que eu lancei aqui para vocês, como reflexões possíveis para vocês pensarem e ver qual que é o caminho que eu quero seguir. Escolhi um para fazer, gente, entendam. Vou escolher fazer os cestos, beleza. Tá bom, eu fiz até hoje quantos cestos? Eu escolho e faço um por um período.
3 meses, 6 meses. Não se esqueçam que 3 meses de novembro e dezembro, se eu pegar outubro, novembro e dezembro, sendo que Natal é o mês que mais se vende qualquer coisa de uma forma geral, ele não vai ser embasamento para eu poder pegar as coisas, tá? Porque, por exemplo, se eu for pegar o mês do Dia das Mães, que é o mês que mais eu vou vender, como se for cachipozinho sem florido para uma pessoa como um porta-joia para a mãe dela, ele não vai ter a mesma saída do quando eu fizer em julho, que as pessoas estão normalmente em férias. Então eu tenho, é multifatorial. Ah, então quer dizer que a gente nunca vai conseguir fazer nada? Não. Eu quero dizer justamente o contrário, que vocês têm que aprender a rastrear como que é o produto de vocês. Por isso, a questão do plano de negócio. Aí o que eu estava tentando mostrar para vocês outro dia, que eu estava fazendo para mim, isso aqui, ó. No meu plano de negócio, tá aqui em cima da mesa. Deixa eu ver se eu acho os dois modelinhos aqui para mostrar para vocês. Só tem um aqui. Acho que só tem um aqui. Que é o meu cartão, é o micro cartãozinho que eu fiz. Eu falei assim, gente, eu tenho que começar a fazer uma questão... Não, só tem um modelinho aqui, não tem problema não. Aqui. Ah, não, tem os dois. Eu fui e fiz com o pequenininho isso aqui, ó. Deixa eu ver quanto mede isso aqui. Ó, mede 4 por 6. 4 por 6. Fiz na folha no computador. Fiz o QR Code e, né, com o nomezinho Dani Decor Crochê e o meu celular. Aí no outro eu coloquei o DDC, que é o Dani Decor Crochê. Por quê? Porque assim, às vezes, quando a gente vê, ah, você faz crochê? Faço. Ah, tá. Inclusive, tem uns que eu já tô fazendo tipo uma plastificação manualzinha por cima. Por quê? Porque se eu for investir num cartão para eu poder passar para as pessoas, eu vou estar gastando ali pelo menos R$60. E aqui, se a gente vai ter uma papelaria próxima da nossa casa, se a gente não tiver uma papelaria em casa, a gente simplesmente gasta R$2 e faz uma folhinha. Eu fiz com folha normal, só que eu fiz em folha, aqui ó, não é folha branca não, é folha, tá um pouco estourado por causa do branco dali, né? Eu fiquei mais branca ainda. Mas é uma folha parda, que eu gosto de folha com seus papel reciclado, né? Que a gente consegue comprar essa amarelinha assim, meia parda. E fiz. Eu não fiz com um branquinho e coloquei. Por quê? Porque assim eu consigo dar para as pessoas sem eu ter gastado muito. Isso no meu plano de negócio, o que acontece? É uma forma de algumas coisas que a gente começa a fazer para que a gente consiga oferecer melhor as coisas para o nosso cliente. A pessoa que saiu, foi lá, vendeu, mostrou direitinho, a pessoa não se interessou, ficou no meio do caminho. Ai, toma aqui, tem aqui meus dados, aqui você pega e procura. Por quê? Naquele QR Code, a pessoa consegue de cara achar meu celular sem ela ter que usar. E vai para um zap. E tem o zap, o próprio número ali, se ela quiser anotar. Apesar que o meu QR Code, eu estou montando uma página de crochê. Para colocar tudo certinho, como é que é a peça, que tipo de peça que eu tenho, como é que é encomenda, o que eu fazer. Mas ela também é em construção. Mas é que acontece, tá o telefone de baixo ali direitinho. Na página em construção já tá lá direitinho pra pessoa entrar e ela cai no zap, se ela quiser falar comigo. Então o que acontece? São pequenas coisas que nós temos que fazer. E uma pequena coisa muito importante é ter um contato fácil e barato pra gente quando está... mesmo quando a gente não tá começando, eu tô lá na frente, tô com o dinheiro sobrando. Eu tenho que ter o meu contato. Entendeu? Eu não coloquei as redes sociais ali, por quê? Porque cada rede social tá de uma forma. É mais importante isso aqui para um contato, para quando a pessoa tá comigo. Assim eu penso, tá, gente? A pessoa ter o meu contato. E ali eu conversar com ela quando é uma coisa em que tô pessoalmente com ela, do que em si uma rede social, tá? Mas o que que acontece? É importante também as redes? Sim. Na página que eu tô criando para aquele QR Code, lá eu vou colocar as redes. Então, a condição... nós temos condição no início de lá e fazermos cartões caros, o que for? Muitas vezes não. Às vezes eu até tenho essa condição, mas eu não poderia, com essa mesma condição desses cartões, eu não poderia estar colocando foco nesse valor, que seja para um saquinho, que seja para eu ter, às vezes, uma diversidade com 2 cores para eu ir e fazer o cestinho e vender, ao invés de eu estar preocupando com um cartão, por exemplo. Cartão é importante? Sim. Mas entendam qual o peso que a gente dá para cada coisa nas decisões dentro dessas coisas que eu coloquei para vocês, porque assim a gente vai conseguir planificar melhor o nosso trabalho. Então, no seu plano de negócios, igual você começou, o que você escolheu para fazer, vai ver nos outros passinhos, tá? Porque uma coisa que eu aprendi que eu posso ter 40, 50 cones de barbante dentro do meu armário. Isso não vai fazer com que eu crochete mais, com que eu vire uma crocheteira que eu vou vender mais. O
que vai fazer com que eu crochete e também com que eu venda é um conjunto. Primeiro eu tenho que criar a minha rotina de horários para que eu saia, às vezes, de uma crocheteira simplesmente que faz um trabalho de hobby ou um trabalho mais eventual para um trabalho em que ele fique mais ou um trabalho integral. Então são coisas, né? No vídeo lá no começo, pelo começo eu coloquei bem, né, isso claro para vocês. E em cima dessas coisas, vocês vão trilhando as outras escolhas. Entendam que se você saiu de um outro trabalho, você vai passar a fazer crochê o dia inteiro, às vezes o que é amor, ele pode ficar parecendo com carinha de ódio, tá? Por quê? Porque quem faz crochê poucas horas, ter que fazer às vezes muitas horas seguidas, pode virar uma obrigação estranha, tá? Eu digo isso com essa experiência pra vocês. Há momentos em que eu não quero fazer um ponto de crochê, que eu não quero ver uma agulha, entendeu? Que nem como terapia ele tá legal ali pra mim. Então vocês têm que aprender a filtrar essa situação de que vou fazer aquilo como realmente um trabalho maior e contínuo. Escolham o que mais se adequar nessas situações para vocês. Não topem tudo que eu pedirem para vocês. Porque no topar tudo, a gente às vezes pode se deparar com certa dificuldade num trabalho muito maior, em que vocês vão oferecer por um X valor. Vai levar muito mais tempo do que vocês programaram, e depois quem vai ficar no prejuízo somos nós. Só para contar uma história no final, para finalizar, para vocês entenderem. Eu tenho até, depois eu vou colocar a imagem dele para vocês, que eu tenho. Vou colocar aqui nesse mesmo vídeo a foto aqui. Um tapete que eu fiz. Vou colocar aqui para vocês, tá? 2 por 2. Enorme. E eu ainda fiz o favor de fazer com antiderrapante, né? De passar o antiderrapante no tapete pra moça. Fiz pra moça, a moça me deu 50% no início. Gente, no final das contas, eu sei que eu não consegui calcular o material muito bem. E no final das contas, eu não ganhei nem R$80 nesse tapete. E no final das contas, quando eu fui para levar para ela, que eu ainda fui levar para ela sem cobrar para ela a entrega. Presta atenção. A hora que eu estava com o tapete na mão, que eu fui levar para ela, ela virou para mim e falou assim: então, aquele número que você me deu, eu vou te fazer o depósito amanhã. Eu não, peraí, amanhã? A gente combinou hoje. Então, mas é porque eu tô esperando eu receber para poder fazer o depósito amanhã. Graças a Deus eu tive a coragem de virar e falar assim: então é o seguinte, como eu tava morando no Rio de Janeiro e vindo pra região dos lagos, já morando pra cá. Eu vou voltar agora, estou voltando agora pra região dos lagos. E o que acontece? Semana que vem eu tô aqui de novo, que eu tava num lanche de trabalho toda semana no Rio e voltar. Na capital. Eu virei e falei assim: quando eu voltar semana que vem, que você já vai ter depositado, eu te entrego ele então. Aí sabe que ela virou pra mim e falou assim: nossa, você não tá confiando em mim? Aí eu vou virar pra ela e falei assim: nossa, eu combinei com você. Eu falei com você que eu te entregar um pouco depois, que eu não tava, não foi no dia, né, porque eu não tava morando mais na cidade. Você falou que não tinha problema, então você já estava sabendo do tapete. Você me encomendou, eu levei um tempo a mais porque foi muito grande o tapete. Levou muito mais tempo do que eu imaginei. E pra você falou que estava tudo bem porque você estava apertada naquele momento. Então, ou seja, você já passou um mês, você desapertou e não tem o dinheiro, não tem problema. Então, da mesma forma que você também está fazendo essa confiança, eu vou levar o tapete e quando você tiver o dinheiro, você me fala. Ou então a gente faz o seguinte, gente, eu cheguei a falar isso pra ela. Ou então a gente faz o seguinte, eu te devolvo o seu dinheiro. Não tem problema, eu te devolvo o seu dinheiro. Mas eu não combinei com você de te entregar o trabalho e simplesmente você me pagar depois. Este não foi o combinado. Ah, piriri. Eu levei o tapete embora. Aí o que acontece? Na outra semana, eu perguntei pra ela, então tá bom. Aí ela me pagou no dia. Porque se eu tivesse, eu já tive até meu esposo. Se eu voltasse lá novamente, ela viesse com algum caô, eu já fui levando o dinheiro que ela me pagou pra ela junto. Porque se ela falasse alguma coisa, eu já tava com o dinheiro na mão, preparada, assim, toma o dinheiro. E o tapete é meu porque eu comprei o material, tá aqui o seu dinheiro de volta e tá tudo resolvido, tá? E depois disso a pessoa nunca mais conversou comigo, a pessoa virou uma inimizade por eu ter cobrado pra ela o jeito certo. E olha que eu ganhei uma mixaria num tapete enorme que levou muito tempo. Porque depois, até antiderrapante, eu passei, só que eu não olhei o preço, eu não comprei na época, e isso foi só juntando outras coisas. Então, escolham, faça o seu projeto, é R$1,99 ou não é,
Vai ter algum atacado ou não vai ter? Ou se não tem atacado, vai ter uma encomenda ou vai ter um tipo de pronta entrega? Lembre-se desses detalhes. Planifiquem, coloquem num papel. Eu estou começando a fazer pela primeira vez o meu crochê, mesmo que eu faço menos como terapia, hobby, e algumas peças menores de pronta entrega, e algumas coisas como encomenda, eu estou colocando isso em ordem. Porque assim, eu estou começando a fazer as coisas mais certas e receber adequado pelo que eu faço. E não a gente depois, quando vê, putz, aquela peça que eu ia ganhar, achando que eu ia ganhar muita coisa, inventei, eu não sabia fazer aquele modelo, fui porque eu falei que eu faço tudo. Então, cuidado com algumas dicas que tem pessoas aqui que falando e que dão até curso mesmo. Não que você tem que saber, você vai ser a pessoa que vai fazer tudo para aquela sua cliente. Se você quiser ser 1,99, fique à vontade. Mas eu acho que você querer fazer tudo para sua cliente, você fecha muito o seu leque numa única cliente. É claro que nós vendemos mais de uma vez para uma única cliente. Sim, vendemos. Eu tenho peças aqui, eu já vendi 3 vezes para a mesma pessoa. Juntou para você ter uma ideia as coisas para ela. Mas não significa que a gente tem que ficar só com alguns poucos clientes. Nós podemos ter uma cartela maior de clientes, tá? Então, me contem aqui, o que vocês preferem? Vocês preferem trabalhar como se fosse a lojinha de R$1,99 que vende de tudo? Ou vocês preferem trabalhar como se fosse uma coisa mais nichada, tipo um McDonald's? O que vocês preferem? O que vocês acham que é melhor? Me contem aqui as experiências de vocês. Assim a gente troca um pouquinho, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus, crocheteiras de plantão por aí. E eu espero ter ajudado a dar umas reflexões sobre quais as decisões e as condições vocês vão estar escolhendo para o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!